Gênesis capítulo 28. Vamos ler o trecho todo hoje, porque já lemos ontem. Escolher alguns versículos apenas. Gênesis capítulo 28, versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Vamos para o Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Queria enfatizar essa menção da encarnação junto com o assunto da casa de Deus, aqui em 1 Timóteo 3. Mais um texto em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Só essas leituras, confiando em Deus para nos ajudar a entender a sua palavra. Enquanto meditamos um pouquinho sobre esse conceito tão importante de casa de Deus. Parece inacreditável que Deus desejaria ter comunhão conosco. Antes da queda, a situação seria um pouco diferente. Mas depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, o fato de Deus desejar habitar entre nós é um mistério. Daquela menção que eu destaquei na leitura sobre a encarnação, é a prova mais clara de que Ele deseja estar conosco. Quando fala sobre a casa de Deus, a igreja local, o Espírito Santo diz através de Paulo: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne. A encarnação mostra Deus vindo ao nosso encontro. Em João capítulo 1, versículo 14, o Espírito Santo diz através de João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega ali traduzida habitou é um verbo derivado da palavra tabernáculo. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Ele tabernaculou entre nós, Ele armou a sua tenda entre nós. Uma comparação muito pobre seria de um rei que tem um palácio suntuoso, cercado de árvores, com sombras, todo coberto de ouro, um lugar muito rico, muito agradável. E fora dos limites daquele castelo, tudo é deserto. E os seus súditos vivem em tendas ao redor daquele palácio.
Imagine se um dia esse rei deixasse o seu palácio e saísse para o deserto com uma lona e alguns pedaços de pau para armar a sua tenda entre os seus súditos. Isso nunca aconteceria. Mas o Deus eterno veio tabernacular entre nós. E não veio só de passagem, ele se fez homem. Ele tomou sobre si a natureza humana. E por mais inacreditável que pareça, é um fato glorioso que Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer habitar entre nós. E mais de 300 vezes nas Escrituras, você vai encontrar a expressão casa de Deus ou casa do Senhor. E se você examinar essas referências todas e tentar catalogá-las, você vai encontrar 7 lugares que são chamados casa de Deus ou casa do Senhor. Como é comum em grupos de 7 na Bíblia, essas 7 casas se dividem em 2 grupos, um com 4 e outro com 3 elementos. É uma característica da perfeição das Escrituras, que grupos de 7 se dividem não em 5 e 2, nem em 6 e 1, mas em 4 e 3. É uma regra, toda regra tem exceção, mas a regra é essa. Nessas 7 casas, 4 delas são casas físicas e 3 são casas, podemos chamar de espirituais ou figurativas. As 4 casas físicas são o tabernáculo, construído por Moisés, sob a orientação de Moisés, e 3 templos construídos em Jerusalém. 2 são história, um ainda é profecia. O primeiro templo foi construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi construído depois do exílio, nos dias de Êxodo e Neemias, e destruído no ano 70. E Ezequiel fala de um templo que será construído ainda durante o milênio, em Jerusalém. Sobre essas 4 casas, o fato importante é que nenhuma delas existe hoje. Não há nenhum lugar físico na terra hoje que pode ser chamado de casa de Deus. As 3 casas que são história já, o tabernáculo, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, depois do exílio. Essas 3 casas foram construídas sob a orientação de Deus, receberam a aprovação dele quando estavam prontas. Lembra como a glória de Deus encheu o tabernáculo no deserto. Foi feito de acordo com o plano de Deus, com a aprovação dele. Mas ele abandonou todas essas casas quando o pecado entrou nelas. Então, ter o direito de estar na casa de Deus não é uma coisa que deve ser tratada com leviandade. O Senhor quer ter comunhão conosco, mas com certos padrões. Mas deixando essas 4 casas físicas, literais, pense um pouquinho sobre as 3 casas que eu chamo de espirituais ou figurativas. Uma é Betel. Lá em Gênesis 28 não havia nenhuma construção. Quando Jacó disse, esta é a casa de Deus, ele não estava dentro de uma casa, nem de um galpão, nem de nada parecido com isso, ele estava ao ar livre. Não havia um lugar físico ali, poderia ser chamado de casa. Mas a presença de Deus ali tornou aquele lugar especial. O Betel recebeu esse nome, Betel quer dizer casa de Deus. Betel recebeu esse nome porque o Senhor estava ali. Não é que o Senhor apareceu ali porque ali era Betel. Aquele lugar se chamou Betel porque o Senhor apareceu ali. Betel é casa de Deus. A igreja, que é o corpo de Cristo, também é chamada de casa de Deus. E uma igreja local, em 1 Timóteo capítulo 3, recebe o mesmo nome. 1 Timóteo 3 e 15 não fala da igreja, que é o corpo de Cristo, mas fala de uma igreja local. Eu creio que a diferença entre esses 2 termos é bem conhecida de todos. Só para repetir de uma forma bem resumida, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é composta de todos os salvos dessa dispensação, desde o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, até o dia do arrebatamento. Qualquer pessoa salva nesse intervalo de tempo
em qualquer país do mundo, em qualquer lugar onde se reúna, mesmo alguém que não se reúne em lugar nenhum, qualquer pessoa salva pertence a esse corpo de Cristo, que é chamado a igreja, da qual o Senhor falou em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas uma igreja local é algo bem diferente. Não é uma miniatura da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, que é o corpo de Cristo, não é formada pela soma de todas as igrejas locais. Uma igreja local é algo visível aos olhos humanos, algo que nós podemos definir, e é um grupo de cristãos que reúne-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos usam só em dois contextos a palavra igreja. A primeira em Mateus 16, nós já citamos, referindo-se à igreja que é o corpo de Cristo. A segunda em Mateus 18, referindo-se a uma igreja local. 2 ou 3 reunidos ao meu nome, diz o Senhor, ali estou eu no meio deles. E esse grupo de cristãos reunidos ao nome do Senhor Jesus é uma igreja local, é uma casa de Deus, onde a ordem de Deus deve ser vista. Essas 3 casas figurativas, Betel, a igreja que é o corpo de Cristo, e uma igreja local, elas terão, como as outras 4 casas físicas também têm, elas terão certas semelhanças e certos contrastes. É importante ter essa concepção do termo casa de Deus nas Escrituras. Em qualquer lugar onde Deus habitar, será a casa dele. Casas diferentes podem ter características diferentes, mas haverá também alguma coisa em comum em todas elas. É só fazer uma comparação com a sua própria experiência. A maioria de vocês aqui já viveu em mais do que uma casa depois que atingiu a idade adulta. E cada casa onde você viveu era uma casa única. Era diferente das outras. O endereço era outro. A aparência da casa, talvez a estrutura dela, talvez a quantidade de quartos. Cada casa era uma casa diferente. Mas cada casa era a sua casa. Quando você estava nela, você fez dela a sua casa. Talvez uma forma de dispor os móveis dentro da casa, talvez uma forma de pendurar quadros na parede. Alguns não gostam de quadros de forma alguma. Uma casa arrumada, uma casa bagunçada. Cada casa manifesta o seu caráter, o caráter do dono. Então, mesmo que você viveu em 10 casas durante a sua vida, cada uma foi diferente, mas havia um certo padrão, uma certa semelhança em todas elas. Assim, se você tomar tempo algum dia para estudar essas 7 casas que eu mencionei, você vai ver que algumas coisas são comuns a todas elas. Mas cada uma apresenta um aspecto do relacionamento de Deus entre nós. Eu queria chamar a sua atenção hoje para essas 3 casas figurativas, para pensarmos sobre as diferenças de ênfase que há em cada uma dessas situações. Quando você pensa em Betel, primeiro em Gênesis capítulo 28, eu creio que pelo contexto fica claro que está sendo enfatizada a solenidade da presença de Deus, a reverência que nós precisamos ter em relação à casa de Deus. Isso é verdade de qualquer lugar onde Deus habita. Era verdade do tempo de Salomão. Salomão disse em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Em qualquer lugar onde Deus habita, será necessário ter reverência. E Gênesis 28 enfatiza esse aspecto do relacionamento de Deus conosco. Já ouvimos nosso irmão falando sobre aspectos práticos dessa verdade. É bom sempre estar atento a isso, nosso comportamento nas reuniões, nosso vestuário nas reuniões, nosso comportamento fora das reuniões. Porque quando acaba a reunião e cada um vai para a sua casa, a igreja local continua sendo casa de Deus. A casa de Deus não é esse prédio onde a igreja reúne. Perguntaram para um irmão aqui recentemente se esse local era uma igreja. E a resposta foi, não é uma igreja, é um salão onde a igreja reúne. Esse salão onde nós estamos não é a casa de Deus. Mas a casa de Deus se reúne aqui.
Como poder se reunir debaixo de uma árvore, não faz diferença. É a igreja local que é a casa de Deus. E quando as reuniões terminam e cada um vai para a sua casa, a igreja continua sendo casa de Deus. E você que é membro dessa casa, tem que prestar atenção na sua reverência diante de um Deus. Como disse Jacó, é terrível. Jacó teve medo. Nós não devemos temer a Deus como alguém teme alguém mau, ou tirano, mas com respeito e com reverência diante da grandeza e da majestade dele. Quando a igreja, que é o povo de Cristo, é chamada de casa de Deus, o contexto enfatiza o juízo de Deus. Lemos hoje em 1 Pedro capítulo 4. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O primeiro lugar onde Deus exerce disciplina é na sua casa. Ele tem direito de disciplinar os ímpios também. São criaturas dele. Ele não está dormindo em relação ao que acontece no mundo. Ele está atento e ele interfere nas coisas do mundo também. Mas a principal preocupação dele nessa dispensação presente é com a sua casa. O juízo começa pela casa de Deus. Isso leva Pedro a fazer aquela afirmação tão solene para quem não é salvo ainda. Se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o fim? Aqueles que não obedecem ao Evangelho. Se até os que obedecem ao Evangelho, se até os filhos, se até aqueles que servem a Deus, são sujeitos à disciplina dele, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se alguém não salvo entre nós hoje, pense seriamente sobre a sua obediência em relação ao Evangelho. E quando a igreja é chamada de casa de Deus, enfatiza-se então esse aspecto do juízo divino. Agora, quando uma igreja local é chamada de casa de Deus, a ênfase está na ordem necessária, no padrão de comportamento exigido da igreja local. Paulo está escrevendo para Timóteo, que estava em Éfeso, e referindo-se à igreja em Éfeso, ele apresenta algumas instruções, e há várias coisas em 1 Timóteo relacionadas à vida prática de uma igreja local, coisas importantes e bem práticas sobre o comportamento nas reuniões e na vida da igreja. E Paulo diz claramente para Timóteo: eu estou escrevendo porque eu não sei se eu vou ter condições de te encontrar em breve. Eu espero te encontrar em breve. Mas se eu demorar, eu quero que você saiba como convém andar na casa de Deus. Pense nessa expressão, como convém andar na casa de Deus, como convém se comportar na casa de Deus. Às vezes recebemos visitas que não seguem as regras da nossa casa. E por educação nós talvez suportamos muita coisa. Mas se alguém vai ser recebido para morar na minha casa, ele terá que se sujeitar às regras da minha casa. Ou da sua casa, você entende o princípio. A igreja local é a casa de Deus, não é a minha casa, não é a sua, não é a nossa casa, é a casa de Deus. E as ordens de Deus devem ser obedecidas ali. Você pode ler 1 Timóteo, que tem muita instrução sobre isso. 1 Coríntios também, que fala muito sobre a vida de uma igreja. E o padrão exigido deve ser seguido à risca, porque a casa é de Deus. São pelo menos 3 aspectos práticos sobre a vida de uma igreja local. E nosso relacionamento com Deus como casa de Deus. A solenidade da presença dele, a reverência que é exigida por ele ser o Senhor daquela casa, como vemos em Betel. O juízo que irá incorrer aqueles que não se preocupam com a solenidade de Deus. E o comportamento adequado, a ordem que deve ser seguida, o padrão que deve ser obedecido. Voltando para Gênesis 28, para não divagarmos muito e tentar ser um pouco conciso, em Gênesis 28 há 3 detalhes mencionados que nos ajudam também a aplicar alguma coisa sobre a igreja local. Lemos de uma escada, lemos de uma porta e lemos de uma pedra. A escada fala da interferência dos céus na terra, como já destacamos ontem na reunião.
Uma escada ligando os céus e a terra e os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada. Pensamos ontem como isso nos lembra de que Deus governa os assuntos do mundo. Tem a questão prática também na nossa localidade. Onde houver uma casa de Deus, ali poderá haver, eu vou escolher as palavras com cuidado, haverá um centro de atuação dos anjos. Nós sabemos pouco sobre a atuação dos anjos nessa presente dispensação. Em Mateus 18:10, o Senhor disse dos pequeninos que creem nele, dos salvos: os seus anjos comparecem perante a face do meu Pai. Então, os anjos representam ou apresentam pelo menos os salvos diante de Deus. Como eles fazem isso, por que eles fazem isso, com quanta frequência eles fazem isso, eu não sei. Mas temos uma representação celeste lá na presença de Deus, por intermédio dos anjos. Também lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. De novo, não sabemos os detalhes, como que eles nos servem, o que eles fazem exatamente. Temos aquela ideia de anjo da guarda, mas a Bíblia não explica em detalhes qual é a atuação dos anjos. Se são os mesmos anjos que comparecem perante o Pai e que nos servem na terra, nós não sabemos muitos detalhes, mas sabemos que de alguma forma os anjos estão ao nosso serviço. 1 Coríntios capítulo 11, acho que é o versículo 14, fala sobre o uso do véu. E entre as 5 razões dadas para as irmãs usarem o véu, ou melhor, para cobrirem a cabeça, e para os irmãos não cobrirem a cabeça, uma das 5 razões é por causa dos anjos. E de novo a Bíblia não explica, não dá detalhes. Qual que é o interesse dos anjos nas reuniões das igrejas? Por que é necessário cobrir a cabeça, as irmãs cobrirem a cabeça e os irmãos descobrirem a sua nas reuniões das igrejas? Nós não sabemos, mas de alguma forma os anjos estão observando também o nosso comportamento nas reuniões. Esse ministério dos anjos é bem misterioso, mas é um fato, é uma realidade. E onde há uma igreja local haverá um fluxo maior desse serviço. Não quero falar mais sobre isso porque eu não sei o que dizer, não quero sugerir uma coisa que não tenha base bíblica, mas é um fato de que os anjos interferem, que Deus interfere na vida aqui na terra por intermédio dos anjos, e a casa de Deus, a igreja local, é uma base para esse serviço. A gente pensa na interferência divina e como isso poderia de alguma forma afetar a comunidade onde a gente vive. Tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não sabe. Eu nunca vi um anjo. Eu vou ver em breve na presença de Deus, mas não agora. Nós sabemos que os anjos existem. Eu nunca vi o trono de Satanás. Eu sei que numa época passada, em Apocalipse capítulo 2, Satanás tinha um trono na cidade de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2. Existem conflitos espirituais que a gente não conhece. Satanás tem influência maior em alguns lugares onde o pecado é mais tolerado. E em contraste com isso, Deus tem estabelecido em alguns lugares casas dele. E Deus não vai estabelecer uma casa em Rio Verde e abandonar essa casa à sorte humana, deixando as portas destrancadas, o mato crescendo. Deus se preocupa com a sua casa. E se há uma casa de Deus aqui nesse local, reunida aqui no bairro da Promissão, em Rio Verde, é um lugar onde Deus está agindo, onde Deus está interferindo nas coisas desse mundo. Mesmo que eu não veja e você não vê, os anjos estão subindo e descendo, usados por Deus para o cumprimento do propósito dele.
É importante e glorioso pensar esse privilégio que nós temos de estar associados com a obra de Deus. Além da escada, lemos na porta. Isso fala da intimidade nossa com os céus. Porta não no sentido da salvação. A porta no sentido da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta. No que Jacó quis dizer quando disse esta é a casa de Deus, essa é a porta dos céus, ele quis dizer que aquele era o lugar mais perto do céu que ele poderia estar aqui na terra. Ele fala figurativamente, é claro, e como eu já disse, não é o local que é importante, é a presença de Deus. Se ele tivesse dormido em qualquer outro lugar naquela noite, não onde ele dormiu, aquele outro lugar onde o Senhor apareceu para ele teria sido Betel. Não é a localização geográfica que importa, é o fato de Deus estar ali. E é bom para nós olharmos para a igreja local desse ponto de vista. Uma igreja local não é só um grupo de pessoas procurando servir a Deus. É um lugar onde Deus se propôs e cumpriu essa promessa, está presente entre o seu povo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O Senhor habita entre nós, nós cremos nisso. Não é só a presença física dele na reunião quando reunimos, mas a presença dele entre os salvos, como igreja. Ele estabelece uma casa. E nessa casa eu posso ter comunhão com ele de uma forma mais perfeita do que eu posso ter sozinho. Nós cantamos hoje sobre a glória partilhar com os remidos. Ali com os seus remidos a glória partilhar. O céu não vai ser uma conversa particular entre eu e Deus. Eu não sei se haverá momentos de intimidade assim, realmente não tenho a mínima ideia. Mas o céu em geral é uma reunião entre os salvos partilhando a glória de Deus. Um dos meus defeitos é ser antissocial. Eu tenho procurado aprender que eu não consigo servir a Deus sozinho. A minha maior facilidade em apreciar a grandeza de Deus é quando eu sou reunido com irmãos e irmãs que também servem a Deus. E vendo as limitações deles, vendo como eles suportam as minhas limitações, vendo como Deus trabalha dia a dia no contexto de uma igreja local, vai aprendendo a apreciar um pouco mais quem é Deus e como será precioso estar com Ele na presença do céu. Uma igreja local em qualquer lugar onde houver uma, sejam 2 ou 3, é a porta do céu, é o lugar mais perto do céu que você pode estar aqui na terra. E por não entender isso, muitas vezes nós tratamos as reuniões de igreja com tão pouca importância e perdemos reuniões por qualquer motivo, às vezes até sem motivo. Havia uma escada, havia uma porta, e Jacó levantou uma coluna, uma pedra, para lembrar. Como eu já enfatizei ontem, ele levantou uma coluna para Labão e o seu compromisso, uma coluna para Raquel e o seu amor por ela, e 2 colunas em Betel, indicando a importância que ele dava à casa de Deus. E esse é o ponto que eu queria enfatizar essa noite. A cada salvo guardar no seu coração. Se nós tratarmos a igreja local como sendo um grupo religioso, uma reunião formal de 2 ou 3 salvos, podemos ter algum proveito disso e servir de uma certa forma, vai ser uma apreciação muito limitada. Quando acabar essas conferências, cada um voltar para a sua localidade, estivermos no nosso convívio comum, um grupo pequeno de salvos que nós conhecemos muito bem, porque reunimos toda semana com eles. Conhecemos os defeitos deles e eles conhecem os nossos defeitos. Às vezes poucos em número. Quando estivermos procurando servir a Deus junto com eles, se tivermos essa consciência, aquele grupo de cristãos, não é simplesmente uma igreja, como existem milhares de igrejas, quase uma em cada esquina.
Aquele pequeno grupo de cristãos é uma casa de Deus aqui na terra. Então, tudo relacionado à casa de Deus, a reverência vista em Betel, o juízo visto na igreja, que é o povo de Cristo, a ordem exigida vista na igreja local, tudo isso vai ser importante para nós. Nós vamos lembrar da interferência dos céus aqui na terra, vista na escada. Vamos lembrar da intimidade entre os céus e a terra, vista na porta. Vamos lembrar da importância da igreja local, vista na coluna. Nós vamos nos dedicar de corpo e alma a cuidar da casa de Deus. Não por causa dos irmãos. Porque talvez muito poucos, ou talvez ninguém vai reconhecer o serviço que a gente faz. Se você for trabalhar por reconhecimento humano, será uma grande decepção. Mas se eu for um membro da casa de Deus e eu puder de alguma forma ajudar a manter a ordem daquela casa, cortando o mato no jardim, lavando o banheiro, ou qualquer pequena atividade que seja, se puder contribuir de alguma forma para o progresso e a manutenção do testemunho de Deus naquela localidade, certamente será um serviço bem feito. Não há nada mais importante aqui na terra do que a casa de Deus. Nós vamos visitar a casa uns dos outros e mostrar nossa apreciação uns pelos outros. Isso é importante. Mas nada se compara a pensar no mistério de Deus habitando entre nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Deus deseja ter comunhão conosco e quer que nós o sirvamos com essa dedicação e reverência que a presença dele exige. Precisamos valorizar a igreja, procurar ser úteis a ele até a vinda dele. Amém.